claramente esse vídeo não vai ser muito completo, né? Não vai ser completo. 27 fatos de todos os estados do Brasil. Claramente que o Brasil é grande, né? Vamos estar aí, cada estado terá uma curiosidade, né? Tá. Mas imagina quantas curiosidades cada estado tem. Então, a complexidade. Mas bom, eu só para falar que vamos ouvir, entendeu? Se quero ganhar as indicações que você deportável com as pessoas interessadas. E minha voz não foi, tá a melhorar. O vídeo que eu postei ontem foi gravado há um dia atrás. Eu fiquei um dia de cama e tal, né? A voz melhorou, graças a Deus. Agora vamos ter aqui um vídeo. 10 fatos de todos os estados do Brasil. Link original vai estar aqui na descrição. Mas se inscreve primeiro aqui, entendeu? Vamos lá, vamos ver quantas curiosidades eu já sabia, entendeu? Vamos lá. Alô, YouTube! Em comemoração não só do 7 de setembro, mas também do bicentenário da independência do Brasil, e como muitos de vocês gostaram bastante dos vídeos sobre fatos do Brasil, são um dos mais populares do canal, agora vamos erguer a barra e falar do país todo. Aqui vão 27 fatos surpreendentes sobre cada estado do Brasil, mais o Distrito Federal. Bora lá. Espera, o Distrito Federal que é o Brasília, né? Acre teve presidente espanhol. Em 1899, depois de seringueiros, muitos deles brasileiros, se revoltarem, o espanhol Luís González Rodrigues de Arias declarou a República do Acre, se tornando presidente com apoio dos seringueiros. Ele queria fazer um país no meio da floresta, organizou ministérios, fez escolas, hospitais, exército e até bombeiros. Mas não durou muito. Tentaram declarar a república mais 2 vezes, mas por problemas, principalmente financeiros. Em 1903, com o Tratado de Petrópolis, o Brasil compra o território da Bolívia e a região começa a fazer parte do Império. Presidente Entendi. Essa aqui tá que nem o Alasca, né? Entre os Estados Unidos da América. Alagoanos. O estado onde foi criado o primeiro carro a álcool é o local onde nasceram várias figuras importantes na história do Brasil. Como, por exemplo, Zumbi do Palmares, o quilômetro de Palmares ficava lá no estado, e os 2 primeiros presidentes do Brasil, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Interessante. Tem parência esses dois, né? Fernando Collor, que também foi presidente, famoso pelo impeachment, sua família é bem influente na política lá em Alagoas. E também são donos de uma TV local. Mas o próprio Collor, apesar de crescer em Maceió, nasceu no Rio de Janeiro. Amapá, o estado no meio do planeta. Por ter a capital bem na linha do Equador, algumas coisas legais acontecem. Além de ter um estádio de futebol que é literalmente dividido no meio, uma parte sendo no hemisfério norte e a outra parte no hemisfério sul, durante o equinócio, aquele evento que marca a transição das estações, tem uma hora que o sol fica diretamente em cima no céu. Por causa disso, as sombras ficam bem embaixo de você. Mano, é muito incrível, veja isso. Fica parecendo um desenho, né? É bem estranho olhar. Como o nosso cérebro não é acostumado a ver coisas sem sombras, dá a impressão que alguns objetos foram colocados no Photoshop. No Amazonas, é tudo gigante. Já falei sobre o tamanho. Além de ser o maior estado do Brasil, com a maior floresta do mundo, a maior biodiversidade, o maior rio, também tem a maior montanha do país. O Pico da Neblina, que tem 2.994 metros, quase 3.000 metros de altura. Caramba, mesmo sendo bem grande, essa montanha foi só descoberta em 1950, e a primeira vez que subiram foi em 1965. Bahia em guerra. A primeira capital do Brasil, uma das 10 cidades mais antigas do país, além de 7 de setembro, eles também comemoram a independência da Bahia no dia 2 de julho. Como também falei no outro vídeo, os portugueses que viviam em Salvador não aceitaram a independência do Brasil, então houve uma guerra que terminou nesse dia. Aliás, fato bônus, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Sótero significa Salvador em grego. Ceará, a terra... Mano, eu acho que é um crime um africano, principalmente angolano, ir pro Brasil e não conhecer o estado da Bahia. É um crime. Prende o camarada. Prende. À vontade, entende? Porque é muito importante para nós, Bahia. A primeira capital do Brasil é muito importante para nós africanos, entendeu? Terra da Luz. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão em 1884, depois de muita luta, 4 anos antes da Lei Áurea. Por isso é conhecido também como a Terra da Luz. Mas também aconteceu algumas tragédias lá. Em 1877, por causa de uma grande seca na região, muitas pessoas morreram de fome, e piorou quando houve uma pandemia de varíola. Em 10 de dezembro de 1878, foi marcado como o Dia dos 1000 Mortos. Quase metade da população de Fortaleza morreu nesses anos. Distrito Federal não é estado nem município. O Distrito Federal não tem prefeitura, nem prefeito, nem vereadores.
Pois é, a capital tem um status diferente, meio que uma mistura de município e estado. Quem manda lá é um governador e os deputados distritais, cargos semelhantes ao governador e deputados estaduais dos outros estados, mas eles também têm funções de prefeitos e vereadores. Lá em Brasília, tem o maior parque da América Latina, no meio da cidade, que é até maior que o Central Park de Nova York. Caramba, e perto bicho. dali, na Praça dos Três Poderes, tem a gigantesca bandeira do Brasil, de 286 metros, sendo a maior bandeira do mundo. Espírito Santo... Brasileiro é tipo como? Chegaste e vais ter que nos engolir, meu parceiro. Chegaste... Chegaste até aqui, vais ter que nos engolir. Pronto. O Acre do Sudeste. Apesar de ser o quarto menor estado do Brasil, o Espírito Santo é ainda maior do que o Rio de Janeiro. Um pouco maior, por exemplo, que a Dinamarca. E possui uma população maior que o Uruguai e alguns estados do Nordeste. Mas, apesar disso, algumas pessoas, especialmente do Sudeste, falam que lá é o Acre da região. Interessantemente, lá no Acre tem uma cidade que o nome dela é o nome do povo que nasce no Espírito Santo, capixaba. Goiás e o nome da capital. Goiás. Falando em nome, quando eles foram escolher o nome da nova capital, lá em Goiás, eles fizeram um concurso. E quem ganhou foi Petrônia, em homenagem ao fundador da cidade, Pedro Ludovico, e ao mesmo tempo Dom Pedro I, II e São Pedro. Mas o governador do estado, o próprio Pedro Ludovico, não gostou muito, e em decreto ele escolheu uma outra opção que foi menos votada, Goiânia, que para alguns especialistas vem do tupi, que significa terra com muitas águas. Maranhão Francesa. São Luís, a capital do Maranhão, é a única capital do Brasil fundada por franceses, e ela recebeu o nome em homenagem ao rei francês Luís XIII. O estado é o que tem mais ilhas do Brasil. A própria capital fica também em uma ilha. No Brasil tem muita Mato ilha, Grosso, no centro da América do Sul. Cuiabá, uma das capitais mais quentes do Brasil, é considerado como o centro da América do Sul, porque ela fica bem no meio do continente. Tem um marco lá que era literalmente o meio do caminho entre o Oceano Pacífico e o Atlântico. Ou seja, os oceanos ficam à mesma distância para os dois lados. Mato Grosso do Sul... O Brasil ficou com a melhor parte, do continente americano, América do Sul, né? A segunda melhor parte do continente americano, porque a primeira ficou com os Estados Unidos da América. A fonte de rios enormes. A maior parte do Pantanal fica no Mato Grosso do Sul, que é a maior planície alagável do mundo. Lá tem mais espécies de peixes que todos os rios da Europa juntos. Os portugueses acreditavam por uma época, lá no começo, que o Amazonas tinha uma fonte no meio do país, que era um lago, e que esse lago também descia, formando o Rio Paraná, que forma o Rio de Prata. Queijo de Minas. Todo mundo sabe que a culinária de Minas é bem famosa, principalmente o queijo. O estado é o berço do catupiry. Criado em 1911 por um casal de imigrantes italianos, o nome ficou tão conhecido que virou sinônimo de qualquer requeijão bem cremoso. A palavra vem do tupi, que significa muito bom. E eu já ouvi muitos de vocês aqui falarem que a melhor culinária do Brasil é mineira. Município gigante do Pará. Esse estado, ele que é a estrela isolada aqui em cima na bandeira do Brasil. Não é a capital, não. O segundo maior estado do Brasil, do tamanho de Angola e muito maior que vários países. Que? What the fuck? What? Diferença de mil quilômetros quadrados, no caso. Altamira. É maior que a África do Sul também. Esse pedação aqui é um município e até 2019 era o maior município do mundo. Se fosse um país, ele seria o 92º maior país do mundo, maior que Portugal, Guatemala e até mesmo Coreia do Sul e a do Norte. Que? Paraíba, perto da África. É em João Pessoa que fica o Ponto Seixas, o ponto mais oriental de todo o continente americano. O primeiro lugar do continente a receber a luz do sol. Fica mais perto de vários países da África do que da outra ponta do próprio país. A Transamazônica, aquela grande rodovia que deveria cruzar o norte e nordeste do país, que até hoje nunca terminaram direito, começa lá em João Pessoa. Rio Paraná. Esse rio que deu nome ao estado. E o seu nome vem do indígena, que significa semelhante ao mar. Porque realmente é um rio muito grande e super importante. Desde a época de colonização. Ele começa lá em Minas, passa por Paraguai, Argentina e termina virando o Rio da Prata. Nele também não é só o local das cataratas do Foz do Iguaçu, aquelas cachoeiras super lindas que você um dia tem que visitar, como também a usina de Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo e a maior produtora de energia elétrica do Brasil. Competições bizarras em Pernambuco.
Além de ser o único estado onde nenhuma das letras se repetem no nome, o estado tem algumas competições meio esquisitas. Tem uma corrida das galinhas, corrida dos burros, corridas de bonecos gigantes, corridas de costas e já fizeram concurso da mulher e do homem mais feio do estado. Piauí querendo uma praia. Piauí é o único estado do Nordeste que a capital não é no litoral. Teve a colonização inversa do resto, do interior para o mar. Por isso que só tem esse pedacinho de litoral. E o estado também tem uma das maiores brigas de território do Brasil. Pensando que não tinha acesso ao mar, o estado negociou com seu vizinho, o Ceará, dando algumas terras boas para eles, em troca de acesso ao mar. Mas depois eles descobriram, vendo alguns mapas mais antigos, que eles já tinham acesso ao mar desde antes. O estado então começou a reivindicar essas terras de volta, e existe um processo disso até hoje no STF. Rio de Janeiro, a única capital europeia. Mais estado com água no nome. Aliás, água é um tema muito comum nos nomes de várias coisas aqui no Brasil. A cidade de Rio de Janeiro foi a capital de um reino, um império e uma república. E quando a família real fugiu de Napoleão, que chegou lá em Portugal, o Rio de Janeiro acabou virando a nova capital do Império Português. É a única capital europeia que já esteve fora da Europa. Rio Grande do Norte na Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, é legal saber que a capital do estado, Natal, foi nomeada assim por ter sido fundada no dia 25 de dezembro. Entendi agora. A cidade, ela foi a maior base dos Estados Unidos, fora de seu país, durante a Segunda Guerra Mundial. Por ser bem na pontinha, perto ao mesmo tempo da África e da Europa, os americanos achavam que lá poderia ser um lugar em potencial que o eixo quisesse talvez um dia invadir. Então eles fizeram uma base lá. Em torno de 10 mil soldados americanos foram enviados, e a base também serviu de ponto de lançamento de aviões que vinham dos Estados Unidos para ir para a guerra. Rio Grande do Sul, o país independente. O estado dos gaúchos, por quase 10 anos, foi um país independente, declarado durante a Revolução de Farroupilha, e teve 2 presidentes, Bento Gonçalves e Gomes de Jardim. Interessantemente, Porto Alegre, a capital do estado, não apoiou essa independência, nem os rebeldes farroupilhas. Por causa disso, a cidade ganhou do Império Brasileiro o título de Leal e Valerosa. Aliás, Ildo Meneghetti foi o último governador do estado a ser reeleito desde 1962. Rondônia e o desmatamento. Esse é aquele estado que tem um rabinho para conectar com o Acre. Olha só, fica parecendo muito incrível, mas eu sou muito familiarizado com os nomes de cada província, de cada cidade do Brasil. É muito familiar. Por quê? Porque não são nomes europeus, entende? A maior parte deles são mesmo nomes com linguagens indígenas, entende? Com significados única capital do Brasil que faz uma divisa com outro país e 2 estados ao mesmo tempo. É o único estado também que o nome é uma homenagem a uma pessoa, Cândido Rondon, que foi um explorador descendente de índios que defendeu bastante os povos indígenas também. O estado é um dos que mais sofreu desmatamento, perdendo quase metade de sua cobertura vegetal nos últimos 30 anos. Dá até um negócio ruim quando você vai lá no Google Earth e usa a ferramenta de mapas históricos. Roraima na Disney. Esse é aquele estado mais ao norte do Brasil, que, como eu falei no último vídeo, a sua ponta extrema é mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta extrema sul do seu próprio país. Tem uma briga de como se pronuncia o nome, Roraima ou Roraima, e muitos especialistas dizem que os dois estão certos na verdade. O estado é bem famoso por causa do Monte Roraima, apesar que somente 5% do monte fica em território brasileiro, dividindo com a Venezuela e Guiana. É muito difícil escalar esse monte, e lá é literalmente um paraíso, tanto que serviu de inspiração para o destino sonho daquele velhinho do filme da Disney Pixar Up. Santa Catarina, alemã. Santa Catarina! Esse é um dos estados com maior influência da imigração europeia. Lá tem a segunda maior Oktoberfest do mundo, atrás só da própria Alemanha. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, que até o alemão e sua variante pomerano, junto com o português, são as línguas oficiais da cidade. Além disso, sabe aquele teatro Bolshoi, um dos mais famosos e antigos teatros de balé e ópera do mundo, lá da Rússia? Pois é, a única filial que ele tem é em Joinville, lá em Santa Catarina. Pizzas de São Paulo. Falando de influências europeias, não tem como não falar de São Paulo, que teve bastante migração dos italianos. Na verdade, de vários povos. São Paulo é a maior comunidade de japoneses fora do Japão do mundo. A cidade de São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza do mundo, com mais de 500 mil pizzas por dia. E apesar de ser conhecido como uma cidade de pedra, a árvore mais velha do Brasil fica no estado de São Paulo, um jequitibá rosa com mais de 3 mil anos, lá no Parque Estadual Vassununga, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Sergipe diminuindo. O menor estado do Brasil, somente um pouco maior que Israel, teve uma hora que ele diminuiu ainda mais. O povoado de Cabeço ficava bem na beira do maior rio totalmente brasileiro, o São Francisco.
Com o tempo, o mar começou a avançar e invadir o povoado, fazendo com que as pessoas tivessem que evacuar o local. Hoje só resta um farol que é bem antigo, construído lá na época do domínio holandês, e hoje está lá no mar. Tocantins é antigo. Tocantins é o estado mais novo do Brasil, mas nem tanto. Ele na verdade já existiu antes, com uma capitania na época colonial, depois uma província lá no Império, aí acabou sumindo na República, virando um estado somente em 1988, separando de Goiás. Mas a história de lá é bem mais antiga que isso. Além de ter vários rastros antigos de humanos, a Serra da Cangalha não é uma serra, na verdade é uma cratera enorme, causada por um meteoro que caiu há 220 milhões de anos atrás. E mais antigo que isso, na cidade de Filadélfia você pode encontrar a mais completa floresta de árvores fossilizadas do mundo, com árvores que foram fossilizadas em torno de 250 mil anos atrás. E é isso aí, gente, 27 fatos de cada estado. Tem tanta coisa interessante que foi quase impossível separar alguns poucos para cada estado. É aquilo que eu disse no princípio do vídeo, né? O Brasil é tão grande e tão interessante, né? A história do Brasil é tão interessante que não vai couber tudo num vídeo só. Não vai, pode fazer esforço. Aí vamos ver os comentários. Rio de Janeiro já foi mesmo uma capital europeia. É isso aí, europeia, ok? Hoje em dia, só resta ao Brasil ter fronteira com um país europeu. Neste caso, com a França, via Guiana Francesa com o Amapá. Isso acaba me posicionando também para fazer alguns fatos sobre Angola lá no canal Esse é o Ponto na África. Vão lá no canal Esse é o Ponto na África. Eu não vou sair esses vídeos assim de alguns interesses. Inclusive também vou fazer uma viagem, então vai ter muitos vídeos aqui, vai ter vlogs aqui nesse canal. Entendeu? É isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por chegar do outro lado. Nunca se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. É isso aí. O link original desse vídeo está aqui na descrição. Foi muito interessante saber de alguns fatos. É claro que eu não vou lembrar de todos os fatos, né? Mas alguns ficaram comigo, entendeu? E aquilo que eu disse no princípio, repito aqui. Deveria ser crime um angolano visitar Brasil e não conhecer Bahia. Acabou. Não conversa, acabou. Tchau. Não, acabou. Tchau. Não fala mais nisso.